Amém. Vamos nos assentar, queridos. Se nós fôssemos ler esse versículo de trás para frente, as orações que tem dentro desse versículo, nós iríamos provavelmente dizer assim: perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aí depois é que entraria nas outras partes. Mas isso, esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Ok. Eu quero convidar você a pensar comigo entre o período que esse texto foi lido e até Jesus Cristo, passaram-se mais ou menos 500 anos. 500 anos. A Bíblia em si, a existência da Bíblia, o fato da Bíblia estar na sua mão, o fato da Bíblia ter chegado até nós, já é um milagre. Já é um milagre. Porque a Bíblia poderia ter sido extinta há muito tempo, se dependesse de Satanás. Teve um período na história universal, que na Praça da França foi colocado pilhas e pilhas de Bíblia e foi tocado fogo. E por incrível que pareça, foi a Igreja Católica que mandou fazer isso. Ou seja, era o cristianismo que deveria defender a Bíblia, esse que mandava tocar fogo na Bíblia. A ideia era exterminar a Bíblia onde quer que estivesse, porque só os clérigos poderiam ter a Bíblia. O povo não poderia ter a Bíblia. O povo não poderia ter acesso porque era considerado blasfêmia, era considerado um insulto. Até pouco tempo, muitas regiões do mundo, muitos países, ainda mantinham a ideia de que só o clero podia ter a Bíblia. Então as pessoas eram levadas pela ignorância. Vocês lembram de um reformador da igreja, que ele criou o que se chama de Reforma Protestante? Vocês sabem o nome dele? Alguém lembra do nome dele ou não? Martinho Lutero. Martinho Lutero. O que aconteceu com Martinho Lutero? Ou o que estava acontecendo com o mundo daquela época? Sabe o que estava acontecendo com o mundo? As pessoas estavam sendo enganadas por conta da ignorância. A ignorância leva as pessoas a adotarem regras, religiosidades, movimentos que não são bíblicos. Por exemplo, a época de Lutero era vendido pedaço de madeira e as pessoas, quem vendia isso, dizia que era um pedaço da madeira da cruz de Jesus. Quando você vê coisas hoje de amuletos que muitas igrejas fazem por aí, isso não é novo não. Tinha um jeito de ganhar dinheiro muito fácil, que eles colocavam uns baús de ferro no meio das praças e tinham pessoas que tinham a autorização para fazer aquele negócio, a autorização da Santa Sé, que era o Vaticano. Você podia fazer aquilo, você era um terceirizado. E como é que funcionava? Era o seguinte, era um baú de ferro, talvez como esse aqui, só que de ferro, com um orifício pequeno, e eles diziam o seguinte: se você tem algum ente querido que morreu, e você não tem certeza da salvação dele, pode ser que ele esteja no purgatório. Se você quer que ele saia do purgatório, você tem que jogar uma moedinha de ouro dentro desse baú, e quando a moedinha bater lá dentro, vai fazer um barulho, que é aquele barulho próprio do ferro batendo com o ouro, aquele tilintar. Quando fizer aquele tilintar, é uma alma saindo do purgatório. Ó, o baú encheu. Eu não estou falando isso aqui para criticar a igreja católica não, ok? Eu estou inclusive criticando a igreja evangélica também, que usa muitos artifícios que não são cristãos.
Mas eu também nem estou querendo entrar nessa ideia de crítica. O que eu quero dizer é até onde a ignorância leva. A ignorância, amados, pelo que se tem de prognóstico para a igreja de hoje, é que ela fique mais ainda distante. Porque por incrível que pareça, nós temos muito mais facilmente acesso à Bíblia, mas menos se lê a Bíblia. Eu não estou inventando isso não, é uma pesquisa mesmo. Aqui mesmo, se nós perguntássemos qual a sua periodicidade de ler a Bíblia, muitos vão dizer: olha, eu não li essa semana nenhum versículo. Aí você multiplica isso pelo mundo. Havia uma época, especialmente ali, eu conheço mais as histórias da Rússia, a época da cortina de ferro, do comunismo, que a Bíblia não podia entrar, e nós conhecemos o irmão André, que ele contrabandeava a Bíblia, e muitas vezes ele tinha que arrancar as páginas da Bíblia. As pessoas ficavam desesperadas para ter uma página da Bíblia. Eles liam aquela página da Bíblia, dobravam e davam um jeito dessa página chegar em algum outro lugar. As pessoas ficavam desesperadas, ansiosas para ler uma página da Bíblia. E tinha gente que decorava aquilo, lia e relia para decorar. Hoje nós temos acesso à Bíblia com fartura, com várias versões, no celular, onde nós quisermos, e lê-se muito menos a Bíblia. Então há um prognóstico, há uma percepção de que o cristianismo está se enfraquecendo, mais ainda, cada vez o cristianismo está se enfraquecendo, cada vez que o cristianismo se enfraquece, mais as pessoas entram nos movimentos, mais ondas. A pessoa inventa uma coisa, fala que está na Bíblia, pega um versículo até fora do contexto e prega aquilo, e um monte de gente vai atrás. Por quê? Porque é falta de conhecimento. O próprio Jesus disse que o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz isso: o meu povo perece por falta de conhecimento. E a Bíblia na emenda diz assim: errais e errais muito. Olha o que a Bíblia diz: errais muito em não conhecer as Escrituras, é o poder de Deus, em não conhecer as Escrituras. Quem não conhece a Escritura erra muito. Sabe, queridos, às vezes nós queremos, e é normal isso, nós estamos no tempo do fast food, nós estamos no tempo do automático, que as coisas acontecem instantaneamente, muito rápido. A gente não quer ter muito tempo para ler a Bíblia. Nós queremos que alguém explique para nós. Nós queremos que alguém pegue um pedaço e explique para nós, e diga aquilo ali, pronto, e deixa eu ir embora. E eu estou falando isso aqui para vocês, sabe por quê, queridos? A palavra de Deus é a fonte mais importante que a igreja tem. A fonte de fé, a fonte de força, a fonte de direção, a fonte que nós mais precisamos é a própria palavra de Deus. Não importa se você lê ela no celular, no tablet ou na folha, não tem problema nenhum, desde que você jogue para dentro da sua consciência, jogue para dentro da sua mente. Quando inaugurou o templo de Salomão, aí Deus falou com o povo e disse: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, se quebrantar, se arrepender dos seus maus caminhos, deixar os seus maus caminhos, me buscar, eu ouvirei do céu e eu vou sarar a sua terra. O Senhor estava dizendo isso num momento ímpar, no momento em que o povo estava deixando o modismo para trás, o povo estava deixando a influência para trás e agora estava canalizando a sua vida para o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que estava acontecendo? Quem que era esse povo antes? Não existia templo. Antes desse capítulo da inauguração do templo, claro, estava inaugurando o templo porque ele não existia. O povo de Israel, que chamava Deus de Deus, que dizia: Deus é o nosso Deus, nós somos o povo de Deus. Mas eles olhavam para fora, para os filisteus, para os amorreus, para os outros povos que tinham ao redor, e queriam a vida deles. Nós, por exemplo, encontramos Sansão, que Sansão casou com uma filisteia, e é antes desse período.
Eles estavam sempre olhando para fora. Deus estava tentando trazer a atenção do povo para dentro da nação de Israel. Deus queria ser o Deus de Israel, mas o povo olhava para fora e queria, nós queremos aquele Deus Dagon. E o povo estava sempre se inclinando para aquelas outras coisas, porque os povos que estavam em volta tinham aquilo. Queria rei. Então, nós sabemos que Deus não quis constituir um rei, mas ele acabou constituindo um rei. O primeiro rei foi Saul, devido à vontade do povo, mas Deus não queria. Mas por que o povo quis? Porque o povo olhou para fora e viu que os filisteus tinham deuses, tinham um rei. Os amonitas tinham um rei. Os ferezeus tinham rei. Todos eles tinham um rei. Falaram, por que nós não temos? Queridos, às vezes nós não entendemos que nós não precisamos seguir um modismo, tendências e coisas que tentam nos ensinar. Sabe por quê, amados? Porque nós temos uma fonte muito mais importante. Nós temos algo que vem de Deus, que é muito maior, que é muito melhor. Se nós não entendermos que a maior qualidade, a excelência vem do Senhor, e é isso que eu preciso buscar para a minha vida, é porque eu não conheço Deus e não conheço necessariamente a sua palavra. Se eu ficar flertando com o pecado, olhando para as coisas ruins dessa vida, olhando para movimentos, para modismos, me deixando levar pelos ventos de doutrina para tudo quanto é lado, é porque eu não estou conhecendo a palavra de Deus. Se eu conheço a palavra de Deus, eu vou ficar firme ali. Se eu conheço a palavra de Deus, eu vou confiar no Senhor até o fim. Se eu conheço mesmo o Deus que eu sirvo, em qualquer momento eu vou confiar nesse Deus. Eu não preciso olhar para fora e ver o que estão fazendo, que é para eu fazer igual. Eu não sou imitador do mundo, eu não sou imitador dos homens. Nós somos imitadores de Cristo Jesus. Nós somos imitadores de Cristo, queridos. Às vezes parece que eles estão bem, porque estão felizes, faz o que quer, tal. Não tem regras. Tem que seguir um Deus que tem regra. Tem que seguir um Deus que não concorda com o meu pecado. Poxa, eles são bem melhores. Não são não, queridos. Quem não tem Deus já está perdido. Quem não tem Deus não tem direção. Olha, esse texto aqui que eu li, quando Deus fala com o povo, Deus estava dando um recado de prosperidade para o seu povo, dando a receita de prosperidade. Quando ele diz assim, sararei a sua terra, o que era isso? Sarar a terra era trazer bênçãos para a terra. Eles não tinham indústria como nós temos hoje. Eles não tinham arroz ensacados como nós temos hoje, beneficiados. Eles não tinham salsicha como nós temos hoje. Eles não tinham nada embalado a vácuo. Eles não tinham nada guardado na geladeira. Não existia isso. Tudo era do campo direto para o trabalhador. A terra precisava estar curada para que eles pudessem tirar para si e vender. Tudo era muito instantâneo. Então sarar a terra estava dizendo de uma terra que produz leite e mel, como o próprio Deus havia dito para o povo. Mas para que isso acontecesse, para que o povo pudesse ser suprido, havia uma disciplina a ser seguida. Aí por isso que Deus fala, se esse povo, vocês que estão dizendo que são meu povo, vocês que estão dizendo que são meu povo, se vocês me buscarem, se arrependerem, se vocês realmente fizerem isso, eu vou sarar a terra de vocês, eu vou abençoar vocês. Foi uma promessa de Deus, e essa promessa de Deus vale para nós hoje ainda. Eu não sei quantos de vocês aqui lembram daquele período em que a igreja tinha uns movimentos chamados de, eu não sei exatamente como é que era o nome, mas tinha uns dentes de ouro, que as pessoas ficavam indo para as reuniões de oração, e todo mundo ficava olhando para a boca do outro para ver se tinha dente de ouro. Alguém pegou essa fase aí ou não? Dente de ouro. 1, 2, 3, 4, alguns lembram disso aí, né? Tinha um movimento, que se você tinha um dente de ouro, Deus tinha colocado dentro de você. Aí depois teve uma outra fase, que era da mão brilhando, que você ia para o meio do mato. Pegou isso aí também, Marina? E aí você tinha que ir para dentro do mato,
para ver se os gravetos estavam brilhando, a mão, não sei o quê, e muitos outros. Passou tudo. Por que que muitas igrejas, irmãos, colocaram muitas pessoas para fora? Vocês vão me lembrar de um tempo em que mulheres não podiam usar calça, não podiam passar batom. E o que aconteceu? Que o Deus é o mesmo, a Bíblia é a mesma e agora pode? É porque era doutrina de homens. Porque é movimento. Tudo que é coisa, amados, que nós não sabemos, que nós não estudamos a Bíblia, a gente acaba errando. Quando você não estuda com profundidade as coisas, você acaba sendo levado para um lado ou para o outro. Há muitas pessoas dentro de igrejas que são massa de manobra, puramente massa de manobra, porque não leem a palavra. Além de ficarem na ignorância, são pessoas que não têm a bênção de Deus, porque não conhecem o caminho da bênção de Deus. Depende de alguém. Tem a fé terceirizada. Sabe o que é a fé terceirizada? É que depende do outro. Sempre está dependendo do outro para levar a Deus, porque ela não lê, ela não conhece, ela não quer estudar a Bíblia, não é? Mas eu quero pedir a você para lembrar desse versículo. Se o meu povo, em primeiro lugar, queridos, algo que eu fico perplexo com Deus, de uma forma positiva, admirável, é Deus falando assim: vocês que se dizem o meu povo. Não adianta apenas dizer que é meu povo. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, o quê? Entrará no reino dos céus. Aí Deus chama a atenção do povo para o bem, que eu acredito, queridos, que nós temos que sempre ser chamados a atenção. Eu preciso ser, porque muitas vezes nós seguimos um jeitão de ser, e tem hora que eu preciso ser sacudido por alguém. Eu preciso que alguém fale: ei, vem para o caminho reto. Tem hora que nós estamos com a fé abalada, que alguém precisa nos fortalecer. É verdade ou não é? A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro. Porque tem momentos que realmente nós vamos falhar, queridos. Então Deus estava falando: ei, você aí que diz que eu sou o teu Deus, você que diz que eu sou o Deus do seu povo, ou você que diz que é o povo que tem eu como Deus, não é só dizer que tem Deus, tem que ter atitude. Mas tem algo muito importante, muito lindo nisso, é Deus confirmando que Ele tem um povo, e é Deus confirmando que tem um povo que tem um Deus. Irmãos, nós não estamos à deriva, Deus está conosco, nós temos um Deus, nós somos um povo que temos um Deus, amém, amados? Nós somos um povo que temos um Deus. Nós temos um Deus que zela por nós. Nós temos um Deus que nos orienta. Nós temos um Deus que não nos deixa desgovernados, descontrolados. E Deus estava dizendo: é verdade, vocês têm um Deus mesmo, mas vocês têm que ter alguma atitude. Tem atitudes que caracterizam vocês como o meu povo. Aí Deus elenca algumas coisas que é importante nós lembrarmos. Ele diz assim: ó, esse povo, vocês que chamam pelo meu nome, se vocês se humilhar, reconhecer o estado de vocês. Se você me buscar, olha como é que Deus coloca a ordem. Olha como é que Deus coloca a ordem das coisas, das palavras dele mesmo. Primeiro, não adianta eu buscar o Senhor. Primeiro eu preciso me humilhar. Me humilhar. O que é humilhar? É ir para o seu devido lugar. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará. Mas por que é importante nós falarmos sobre isso hoje? Vou dizer para vocês. Porque muitas vezes, amados, nós nos acostumamos com a nossa vida do jeito que ela é, do jeito que ela foi sendo levada pelos problemas, pelo dia a dia. Nós vamos esquecendo das coisas do Senhor.
Nós vamos esquecendo do ministério que Deus colocou na nossa vida. Nós vamos esquecendo da missão que Deus colocou na nossa vida. Nós vamos esquecendo, queridos, do compromisso que nós temos com o Senhor. Nós vamos esquecendo que o nosso Deus é um Deus santo e Ele precisa ser tratado com santidade. Nós vamos esquecendo, queridos, que nós temos que prestar contas. Nós vamos esquecendo que somos mortais. Nós vamos esquecendo, queridos, que se não for a graça de Deus, que se não for a misericórdia de Deus, nós já estaríamos perdidos há muito tempo. Então, quando eu me humilho, eu vou para o meu lugar. Eu reconheço, Deus me perdoe, porque eu não tenho atendido devidamente aquilo que Tu tens para a minha vida. Amados, todos nós, não é só você, não é só eu, todos nós estamos no mundo que nós estamos perdendo o controle até do nosso tempo. Nós temos facilidade para as coisas, agilidade para as coisas. Ali na entrada do Recanto das Emas está sendo feita uma obra para facilitar o fluxo. Quando eu vim eu venho de Taguatinga para cá direto, mas no domingo eu tinha que sair mais cedo para chegar aqui umas meia hora antes, que é o meu padrão de chegar meia hora, 40 minutos antes. Eu tinha que sair mais cedo. Eles estão fazendo uma obra ali que agora eu não paro mais, vou reto. É igual que aconteceu com o balão do Gama, que vai reto. Você não precisa mais parar, esperar aquela fila de carro para poder passar no balão. Você vê que há muitas agilidades, o mundo está sendo cada vez mais flexibilizado, cada vez mais ágil, cada vez mais fácil as coisas, não é? Muito mais fácil, mas nós estamos cada vez mais perdendo tempo. A igreja, queridos, olha só que coisa impressionante. Antigamente, se falava do domingo, era o dia do Senhor. Eu não sei quantos pegaram essa fase que você ia para a igreja de manhã, de tarde, de noite. Praticamente ficava na igreja de manhã, de tarde, de noite. Ia de manhã para a escola dominical e ninguém reclamava. A escola dominical, à tarde ia para algum ensaio ou evangelismo, né? E à noite para o culto numa boa, tranquilo. O domingo do Senhor está concorrido com 1 milhão de coisas agora. O dia inteiro pode esquecer. De manhã, de tarde, à noite, o Senhor pode esquecer. E às vezes mal a mal à noite. Às vezes nem acompanhando pela internet. Isso eu não estou falando de nós aqui não, eu estou falando do geral. A pandemia eu achei que ia ter um despertamento. Na pandemia eu achei que o povo ia sentir falta da igreja. Nada, o povo cada vez mais se acomodou. É melhor ficar em casa. Aí perde a comunhão, perde tudo isso. Por que eu estou falando isso, amados? Isso serve para mim também. Muitas vezes eu vim para o culto sem vontade nenhuma de vir, vim pelo compromisso. E aqui Deus operou na minha vida. Eu já fui curado muitas vezes pregando a palavra. Pregando a palavra. Eu me lembro de uma vez que eu estava com uma dor de cabeça insuportável. Insuportável. Eu tinha compromisso de estar na igreja, eu não me lembro. Isso aconteceu já tem uns 10 anos mais ou menos. Eu não queria, eu fui arrastado, literalmente arrastado para a igreja. E na hora que eu estava pregando, Deus, foi um culto tão maravilhoso, uma coisa impressionante. Para mim foi, eu não sei se foi para o resto da igreja, para mim foi. Quando terminou, eu nem lembrava mais da minha dor de cabeça, estava feliz, fortalecido. Caramba, se eu tivesse ficado em casa, eu teria continuado com aquela dor de cabeça. Eu acredito que Deus me honrou por eu ter ido daquele mesmo jeito. Moído a mim mesmo, quebrado a mim mesmo e ir. Eu doente, eu não sou obrigado a ir para o culto. Poderia ter pedido para alguém me substituir, mas eu fui. Muitas vezes o Senhor me tratou assim. Às vezes, amados, nós não percebemos que nós precisamos nos humilhar e reconhecer o nosso lugar, que nós estamos deixando as coisas do Senhor. Aí nós queremos o final do versículo. A receita para a prosperidade, quando Deus diz assim: curarei a sua terra, ou sararei a sua terra, está falando da produtividade, da celeridade, da bênção, das providências do Senhor. Esse é o final, mas é o final de uma rotina, de uma sequência. Então o Senhor diz assim: em primeiro lugar, você tem que se humilhar. Eu tenho que reconhecer as minhas falhas. E nós precisamos perceber, mas lembra que eu falei para vocês sobre movimentos, que a gente vai sendo levado pelos movimentos? Gente, tem muitas pessoas que não estão dando nem a mínima para a igreja.
Espera aí, essas pessoas não são exemplo para mim. Não é porque a maior parte está fazendo isso que eu vou fazer também. Espera aí, eles não são modelo para mim. Eles não são. Eu sou imitador de Cristo. Não é porque todo mundo está fazendo que Deus assinou embaixo. Não, tá bom, está todo mundo fazendo, está liberado. Não. Não é isso. Não é porque nós estamos relaxando com o nosso ministério, amados. Muitas vezes, o que acontece? Nós falamos da pandemia, não, eu não posso fazer tal coisa, não posso fazer tal coisa, quando se diz respeito ao ministério. Mas no dia a dia está tudo normal. Às vezes, amados, nós não passamos por todas essas sequências, mas nós queremos que a nossa terra seja sarada. Queremos que a nossa família tenha prosperidade, queremos ter saúde, queremos ter bênção, queremos ter prosperidade, queremos ter todas essas coisas que são boas e Deus pode dar, mas tem uma sequência. Primeiro lugar, humilhar-se. Segundo, aí sim buscar a Deus. Às vezes nós invertemos. Eu quero buscar a Deus para já receber. Eu falo alto aí. Tanto é que a Bíblia diz assim: se você tem uma oferta para o Senhor, mas você tem alguma coisa contra o seu irmão, o que você tem que fazer primeiro? Você se conserta com o seu irmão primeiro. A Bíblia diz isso. Nem a oferta o Senhor quer. Nem a oferta o Senhor quer. Porque primeiro tem que ter correção. Primeiro tem que ter correção. Queridos, o Senhor não mudou, Deus não mudou. Eu vou dizer para vocês o que o próprio Deus disse. Ele disse o seguinte: olha, os céus não estão com as portas fechadas, as janelas não estão fechadas. Eu quero abençoar vocês, eu quero prosperar vocês, eu tenho celeiro de bênção para vocês, eu quero abençoar infinitamente mais. Deus falou isso muitas vezes. O problema é que há um pecado entre mim e vós outros. Então o Senhor começa a dizer bem no dia da inauguração do templo, bem no momento em que as pessoas teriam uma vida de comunidade de fé, bem no período em que o Senhor estava instituindo a ideia do congregar-se. Bem naquele momento o Senhor estava dizendo: esse povo que se chama no meu nome, se humilhar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Se afastar, tem que ter uma atitude, tem que ter boa vontade. Quando João veio pregar a essa terra, ele foi muito duro. Talvez nós não gostaríamos de ouvir João Batista falar, porque ele chamou o povo de raça de víboras. Vocês lembram disso? Raça de víboras. Meu Deus, a pessoa nós ouvimos um pregador chamando nós aqui de raça de víboras, a gente ia ficar bravo com ele, né? Mas foi assim que João Batista falou, não é? Porque ele queria impactar as pessoas, essa era a ideia. Mas a intenção de João não era para xingar as pessoas, não era para diminuir as pessoas, não, era para que as pessoas despertassem, tivessem um impacto para receber as bênçãos do Senhor. Foi o que Deus estava falando aqui: se afaste daquilo que vocês sabem que não é correto, porque isso, queridos, não adianta orar, não adianta, Senhor, afasta de mim o pecado. O Senhor fala: não, você também pode se afastar dele. Afasta de mim tal coisa. Senhor, você também pode se afastar. Você sabe que os maus pensamentos, queridos, que entram na nossa cabeça, não adianta você ficar orando e repreendendo os maus pensamentos. O que adianta é você substituir eles. Substituir eles. Nós somos aquilo que nós pensamos. Aquilo que você bota dentro da cabeça é aquilo que você vai ser. Uma pessoa que sempre pensa negativo, a vida dela vai ser amarga. Se você começa a ter produtividade, você vai ver que a vida é melhor do que você imaginou. As pessoas, quando param de produzir, e tem um problema, queridos, tem um grave problema na humanidade hoje, que é a tal mania de querer agradar o outro, querer mostrar que é importante, que tem o seu lugar. Quando você ouve uma pessoa falando demais de si, quando você ouve uma pessoa dizendo assim: olha, não liga porque as pessoas falam de você, você tem que ser você mesmo. Geralmente aquela pessoa que fica falando demais isso, é ela que está se sentindo por baixo. Ela fala daquilo que ela está vivendo.
Se alguém te pergunta, você responde, é diferente. Uma pessoa que gratuitamente fica falando isso, é porque é ela mesma que está tendo problema com isso, problema de autoestima. Eu acredito, amados, que Deus planejou para nós não termos problema com baixa estima. Porque quem tem Deus na sua vida, amado, pensa para cima. Quem tem Deus na sua vida, pensa com a cabeça de vitorioso. Quem tem Deus na sua vida, amado, olha para cima e vai para frente. É um conquistador, vence, triunfa, não se rende aos fatos, está sempre de pé, vencendo e acreditando. Se isso está acontecendo na minha vida, é porque o Senhor está preparando algo de bênção lá na frente. O povo de Deus não se rende, amado. Nós podemos até nos abater momentaneamente, mas nós levantamos a cabeça e falamos: peraí, eu vou sacudir a poeira. Vocês lembram o que foi que Jesus ensinou para os seus discípulos? Quando você chegar na casa de alguém, se não te receberem, sacode a poeira, meu filho, e vai embora. Perde tempo não. Mas nós não sacudimos a poeira, nós ficamos ali no meio da poeira, no meio da lama. Quando você levanta a cabeça e crê, irmão, que Deus está preparando algo melhor na sua vida, é esse Deus que já sarou o teu coração, sarou a sua terra, sarou você, sarou o teu ambiente, sarou a tua percepção mental das coisas, sarou você dessa percepção negativa do mundo. Queridos, embora esse mundo jaz no maligno, mas o Espírito Santo continua nesse mundo. Não adianta nós só falar: não, mas o mundo está entregue para o diabo. Ei, peraí, calma aí. O diabo não governa esse mundo não. O diabo não está governando esse mundo não, queridos, porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é mais forte do que o diabo. Quantos de nós já fomos alcançados pelo Espírito Santo? Quantos de nós? Nós estamos no mês de setembro, que é o mês da consciência ao suicídio. Tem aumentado o suicídio desse período, amados, só aqui da pandemia. Tem aumentado. Não se fala muito. É até ruim que se fale mesmo, não é? Mas tem aumentado. O que leva uma pessoa, quando ela esgota toda a sua maneira de pensar, quando ela esgota toda a sua perspectiva de vida, quando ela começa, a mente dela já não tem mais para onde girar de produtividade, é como se ela estivesse girando no osso. Uma pessoa que tem um pensamento suicida, ela pensa diferente de nós, é como se ela não pensasse, e essas pessoas geralmente, quando essas pessoas pensam em chegar a esse momento trágico da vida, é porque elas já tentaram um monte de coisa, e não conseguiram. E muitas delas se negam a fazer um tratamento profissional que deveriam fazer. Deveriam procurar um psiquiatra, um psicólogo, deveriam procurar. E tem gente que fala que não, se você é crente, você não tem que procurar isso. Tem sim, tem que procurar sim. Do mesmo jeito, se você tiver uma dor na perna, uma dor no olho, você tem que procurar, porque a ciência está aí. A ciência é bênção, a ciência está aí, ajudando a segurar as mortes. As vacinas que nós temos tomado têm diminuído drasticamente a mortalidade aí do vírus. É ciência, é bênção, não é, queridos? Quantos não ficaram aí ansiosos para chegar o dia da sua vacina? E provou que realmente a vacina funciona, que diminuiu muito o número de mortes aí, não é? Tem uma estatística que saiu agora dizendo que 99% das mortes recentes nos Estados Unidos são de pessoas que não se vacinaram. É bênção. Eu gostaria, amados, de convidar vocês, nesse momento final da minha reflexão, eu quero só dizer isso aqui para você: Deus tem interesse de sarar a tua terra. Tudo que tem a ver com você, o Senhor tem interesse de sarar. Olha o que o Senhor diz. O Senhor usa a palavra seguinte: se esse povo, e depois ele fala assim: sararei a terra desse mesmo povo. Porque o Senhor tem interesse de sarar tudo que é nosso. Aonde é que o povo vivia? Era na terra. As condições de vida daquele povo eram na terra, no chão. O que o Senhor está dizendo para nós hoje? Que Ele quer te dar condições
perfeitas de você ter uma vida abençoada aqui nessa terra. O Senhor quer sarar a sua terra. Esse mundo, queridos, que está infestado de pensamentos negativos, destrutivos, as doenças mentais galopando, aumentando cada vez mais, que isso não atinja você em nome de Jesus. Pessoas desesperadas, a terra está doente de pessoas desesperadas. O Senhor sara a tua terra e você não vai ter desespero nem ansiedade nenhum, porque você sabe que Deus está no controle. Pessoas que estão preocupadíssimas com o futuro, com o emprego, com não sei o quê, com um monte de coisa que a gente tem que se preocupar, até certo ponto. A partir do momento que isso tira o teu sono, a partir do momento que isso tira a tua paz, esse negócio aí já está o problema, já está dando sinais de que não é de Deus. Ah, pastor, mas eu estou devendo de verdade. Se você não dormir, se você não tiver paz, você não vai ter condições de resolver isso aí. Então entrega na mão do Senhor, descansa e o Senhor vai te ajudar a vencer isso aí. Isso é sarar. Eu preciso ter meu coração sarado. O que é sarar a terra? É sarar aquilo que dá condições para a pessoa viver bem. Eu vou dizer aqui para vocês, amados, eu acredito que Deus quer sarar o teu coração, o meu coração, sarar os teus relacionamentos, sarar o teu ambiente, para que você viva uma vida intensa de paz, porque Jesus prometeu, Jesus disse assim: eu deixo com vocês a minha paz. Disse ou não disse? Agora vamos lá, irmãos. Jesus disse que deixaria a paz? E se você não sente paz, o que está acontecendo? Jesus falhou? Ele disse que deixaria a paz. Só que observe, ele disse assim: eu vou deixar a paz, mas não é como o mundo dá. Por isso que nós não precisamos andar pelos movimentos do mundo. Por isso que eu não preciso olhar para o modismo, para o que está todo mundo fazendo. Porque Jesus falou: não é o que está todo mundo fazendo, não é a paz do mundo. O rei Ezequias, certa vez, ele disse assim: conosco está o braço forte do nosso Deus. Com eles, os assírios estavam invadindo. Ezequias disse assim: com eles está o braço de carne. Mas espera aí, nós somos diferentes. Conosco está o braço forte do Senhor. Queridos, nós temos que saber quem é que está conosco. Hein? Nós temos que saber quem é que está conosco, queridos. Geralmente as pessoas que vão buscar lá fora, que se deixam levar pelos ventos de doutrina, pela onda, pelas coisas, são pessoas que não sabem quem são o seu Deus. Precisa ver o movimento de um ou outro. Meus irmãos, parece loucura ter paz no tempo de complicações que nós estamos vivendo. Mas é possível, porque essa paz não é o mundo que vai dar. Essa paz é Jesus Cristo que dá para nós. Eu quero dizer para vocês, queridos, nós temos um desafio de encontrar paz no meio de toda essa tribulação. Nós vamos orar por isso, nós vamos buscar isso, porque o que você precisa não está no mundo, o que você precisa não está no movimento, o que você precisa não está no modismo, não está na onda do que acontece por aí, nem em qualquer igreja que tiver em movimento de onda, que não estiver dentro da Bíblia, amados, joga fora, porque não presta para nós. Porque tem muita coisa sendo inventada por aí. Um dia desse eu ouvi uma pessoa falando assim, e eu não sou contra isso não, mas uma pessoa disse assim: as igrejas hoje tem que ser pintadas de preto para poder ser igreja atual. E uma pessoa assim, bem vivida na fé, tem que pintar a igreja de preto para ser uma igreja atual, para ser uma igreja moderna. Eu não tenho nada contra pintar de preto, porque quando você vai no cinema, está tudo de preto, você concentra ali na frente. O preto, ele tem um poder de tranquilizar, de deixar você compenetrado aonde tem luz. Quando tem muita luz, você tem muitos lugares para distrações.
Então tá bom, eu não sou contra quem tem igreja pintada de preto. O que eu sou contra é dizer que se não tiver tudo de preto, não é igreja. E você vê até onde as pessoas... Por quê? Porque não conhece a Bíblia, amado. Igreja verdadeira é onde Jesus Cristo está sendo honrado, buscado, é onde Jesus Cristo tem o seu primeiro lugar, é onde Jesus Cristo governa na vida do seu povo. Essa é a verdadeira igreja. Se for por isso, e os irmãos que se reuniam lá nos sepulcros, a igreja primitiva, e os irmãozinhos lá na África que se reúnem debaixo das árvores, fica um de vigia para ver se o leão não está aproximando. Então eles não são igreja? Sabe o que é isso? Modismo, gente que fica inventando coisa. Você tem que saber de uma coisa, meu irmão: a tua casa é um lugar de vencedor. O diabo não pode entrar na tua casa, o diabo não pode entrar na tua mente, o diabo não pode entrar na tua vida, o diabo não pode entrar no teu trabalho, o diabo não pode interferir na tua vida, porque maior é Deus que está contigo, maior é Deus que está com você, meu irmão. Mas se você perceber que você é como eu, que peca, se humilha, confessa o teu pecado ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero abandonar isso. Agora não pode deixar isso encrostado. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a insensibilidade, que é como um calo. É como um calo. O calo, quando você tem ele desenvolvido, você perde a sensibilidade, não é? Ele ficou enrijecido. Muitas vezes a nossa vida espiritual fica enrijecida. Você pode ouvir milhões de pregação falando a mesma coisa. A pessoa passa, entra por aqui, sai por aqui, ela nem dá mais ideia para aquilo, porque ela está com a sua mente cauterizada. Essa é a expressão que se usa na Bíblia, cauterizada. Aí é aquilo que a Bíblia diz assim, o próprio Deus também diz assim. Ele diz assim: se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração como vocês fizeram lá em Meribá. Considerai o vosso passado, leve em conta, presta atenção. Lá no passado vocês endureceram o coração, não se humilharam, vocês tiveram prejuízos irreparáveis. Porque geralmente o que é que nós queremos ouvir, amados? Sabe o que é que nós queremos ouvir? Meu irmão, vai embora, o Senhor já resolveu todos os teus problemas, está tudo certinho, não precisa fazer mais nada, só determina e pronto. Nós queremos aí, eu quero isso. Mas não é assim. Deus estava falando: meu povo que se chama pelo meu nome. Ah, você chama Deus pelo nome? Chama. Então se humilha, depois você busca o Senhor, depois você se afasta do pecado, aí sim eu vou sarar a tua terra. Você vê que é uma sequência, queridos. Eu acredito nessa palavra, eu acredito que Deus tem cura para a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, você que está vivendo um tempo de sequidão, de vazio da alma, de tortura mental, você que está vivendo um tempo de um grande vazio, a vida sem sentido, o Senhor pode encher isso aí com o óleo da sua alegria. O Senhor pode te dar uma coroa ao invés de cinza. Ao invés de roupas de lamento, o Senhor pode colocar em você um manto de festa. O Senhor tem coisas grandes para o seu povo, amém, amados? O Senhor tem um remédio para sarar a nossa terra. Essa terra que está infestada de problemas mentais, psicológicos, o Senhor tem cura para isso. Eu acredito nisso, amado. Pode acreditar. Muitas pessoas enveredam pelo pecado porque estão buscando, tateando em alguma coisa que possa lhe trazer um pouquinho de felicidade. O Senhor é a felicidade total que você precisa. Tudo que você precisa está no Senhor. Quando nós nos envolvemos com as coisas do Senhor, o Senhor começa a nos nutrir, nos abençoar. A Miriam estava falando aqui sobre as dificuldades do louvor, mas como Deus tem abençoado, porque é isso que tem que ser feito. Ela trabalha como qualquer um de nós também trabalha, também tem seus afazeres, porque é isso que nós temos que fazer, amados. Amados, a melhor coisa é participar do time de Deus, porque no time de Deus nós temos Ele na frente. No time de Deus é Ele que nos protege, no time de Deus é Ele que planeja, e o plano de Deus nunca falha. Amém, amados? Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de oração. Eu não quero que essa mensagem se perca, amados, porque eu gostaria que essa primeira parte fosse muito importante.
Vamos considerar os nossos erros. Eu vou dizer só mais uma coisa e nós vamos orar. Você já pensou por que você está vivo? Nesse período de pandemia, muitas pessoas morreram. Talvez você possa dizer assim: é porque eu sou fora do grupo de risco, eu não tenho comorbidades. Irmão, o que tem de gente que morreu, que não tinha comorbidade nenhuma, e o que tem de pessoas que ficaram com comorbidade. Mas é porque eu sou novo. Tem muita gente nova que morreu, irmãos. Você já perguntou por que você ficou? E se Deus te colocasse frente a frente com alguém que já foi e falasse assim: faz uma proposta de vida vocês dois aí para eu escolher quem que vai ficar, a gente ia fazer 1000 juras de amor para o Senhor. Nós iríamos dizer: não, Senhor, eu vou revolucionar esse mundo, me deixa vivo que eu vou fazer isso. Amados, vamos pensar sobre tudo isso. O Senhor te deixou aqui, deixou a mim, mas o Senhor tem um propósito na nossa vida. Glorifique o Senhor pela tua vida, meu irmão. Escute, honre o Senhor. Quando você se humilha debaixo da mão do Senhor, você está honrando o Senhor, porque você está reconhecendo a grandeza dEle, a santidade dEle e o lugar dEle. Amém?